O mundo pode voltar a ver juros negativos, algo que foi extinto pelo Japão recentemente, mas ele pode voltar agora na Suíça, e é uma das coisas que talvez não faça sentido para a maioria das pessoas. Afinal de contas, por que eu vou ter um título que eu tenho que na verdade sou eu que estou pagando, não estou recebendo nenhum juro, mas o que eu quero explicar é exatamente a dinâmica de por que isso acontece, mas ao mesmo tempo de por que isso é um alerta não somente para a economia suíça, mas também para o resto do mundo e, obviamente, para o sistema euro-dólar. Então vamos lá. Antes de entrar nesse assunto, eu quero novamente agradecer a todos os participantes da jornada macro que vai começar agora no início de maio, no dia 6, onde eu vou fazer uma consultoria ali bastante intimista com os participantes para a gente poder navegar juntos toda essa incerteza durante 6 meses. E aí vai poder fazer perguntas, eu vou poder ajudar, etc. Inclusive nas alocações de investimento com a nossa equipe. Só que vai ser bastante interessante porque tem tantas incertezas nesse momento que tudo pode mudar ao longo do tempo e eu quero guiar você nesse programa. Se você gostaria de participar, você também tem um link aqui abaixo no qual você ainda pode fazer isso pelos próximos dias. E também, se você simplesmente quiser verificar como é que está o seu portfólio, se precisa fazer mudanças ou não, a gente pode fazer isso gratuitamente com a nossa equipe também, escaneando esse QR Code aqui abaixo, e também vou deixar os links aqui na descrição. E eu também faço cursos mais focados ali em ensinar como funciona a mecânica monetária, e aí você também pode se considerar tornar-se membro aqui do canal do YouTube também, onde eu mesmo compartilho a minha própria alocação pessoal para você acompanhar, perfeito? Então vamos lá. A Suíça, ela é um dos maiores exemplos de moeda estável ao redor do mundo, mas é um país extremamente pequeno e muitas vezes mal entendido. Só que nós tivemos um movimento muito drástico recentemente, que é bastante incomum, principalmente nessa moeda, que é a explosão do franco suíço em relação ao dólar. É literalmente o maior valor em 14 anos. Você percebe claramente aqui na direita como ele fez uma vertical, saindo ali do 1,13, né? O franco suíço ele é mais forte do que o dólar no seu valor nominal, então um franco vale $1,13, 13 cents, e aí ele disparou, chegou a 1,23, né? Agora está estabilizando ali a 1,20 mais ou menos. Então isso é um movimento significativo, fazia literalmente, né, quase 20 anos que não acontecia uma coisa desse jeito, e isso, na verdade, você percebe isso como um movimento clássico de aversão ao risco global. O franco suíço ele é visto como um dos portos seguros do mundo por um ativo, uma moeda que tem uma demanda muito grande, né, interna e externa, só que bastante diferente. O franco suíço é como se fosse um lago e o sistema euro-dólar é de fato o oceano. Ele não tem essa liquidez, né? Muitos, inclusive, eu vi posts recentes falando, não, o dólar ele não vale mais nada, faz parte dessa dinâmica e agora muitos estão procurando o franco suíço como se ele tivesse a capacidade de substituir a moeda global. Lembrando, gente, nunca estou defendendo o dólar, só estou descrevendo como nós estamos falando de dimensões completamente diferentes. Eu, inclusive, tenho nacionalidade suíça, amo a Suíça, morei lá, falo a língua, só que não adianta, a gente tem que separar as paixões do que a gente gostaria que acontecesse com como as coisas realmente são. Agora, isso mostra também muito do movimento do próprio dólar, porque o franco suíço ele faz parte do DXY, que é a força do dólar. Então você percebe aqui uma queda bastante significativa, então o DXY continua abaixo do 100, né? Tá ali 99,4, tá até voltando um pouquinho, mas ele mostra claramente que o estresse do momento no sistema global ele está focado bastante na Europa. Então bancos europeus estão comprando recordes de bonds soberanos europeus, né? Então é um sinal de preparação para a crise. Então o franco suíço ele se fortalece duplamente em relação ao dólar, claro, mas também ao próprio euro como porto seguro, porque lembrando, a Suíça não faz parte da União Europeia, ela não usa o euro, ela usa o franco suíço, né, que é uma das moedas mais estáveis hoje do mundo, por isso que é um movimento que chama tanto atenção. Mas o que chama muito mais atenção é o que disse
o Banco Central Suíço, né, o SNB, que cortou a taxa de juros recentemente para somente 0,25%. É uma pegada bem parecida com o Japão, só que eles deram um indicativo de que ele pode cortar para zero ou mesmo retornar a taxas negativas. Então o presidente, o Martin Schlegel, ele falou a seguinte coisa, acho que foi ontem, ou dois dias atrás, ele falou, taxas negativas funcionaram antes e nós podemos usá-las novamente. Isso já chamou bastante a atenção do mercado e isso influencia também o próprio DXY. Se você der uma olhada aqui, o índice do dólar, né, que é o DXY, ele é comparado a essas 6 principais moedas. Então, às vezes, a gente usa bastante o DXY, mas ele fala sobre as principais, ele não fala sobre todas. Eu já conversei bastante sobre isso em capítulos anteriores do podcast. E claro que o euro é o maior peso de todos, né? 57,6%. E você vê a mesma coisa do Japão aqui, 13,6%, e o franco suíço, apesar de em menor escala, ele é responsável por 3,6% do DXY. Então tudo isso movimenta muito. Mas dá uma olhada no próprio euro. O euro fez um movimento muito parecido com o próprio franco suíço. Por isso que o DXY está tão baixo nesse exato momento. Lembrando, isso conta muito mais uma história da própria Europa do que do dólar em si. Agora, outro ponto importante é o Japão, que continua... Isso aqui é o contrário, né? Quanto mais esse gráfico cai, mais o iene está valorizado em relação ao dólar. Porque o iene é mais fraco do que o dólar, certo? Mas o dólar vem caindo bastante em relação ao iene, que é o segundo lugar nesse índice aqui do DXY, né? 13,6%. Então tudo isso vai forçando esse dólar para baixo. Só que o problema, novamente, são as narrativas. Você percebe ali um grande movimento defensivo na compra de bonds do país, só que não porque você quer, ou porque os Estados Unidos agora morreram, porque o dólar morreu, etc. Você tem toda uma narrativa dessa forma, mas isso fala muito mais sobre a defensiva dos bancos, das entidades, dos hedge funds, dos próprios países, com o objetivo de se recapitalizarem para poder pagar as suas dívidas correntes. Por quê? Porque existe uma grande expectativa de uma queda, é uma expectativa cada vez maior de que essa recuperação que houve, ou a expectativa de recuperação pós-pandemia, pós-abertura da China, agora com estímulos diversos, tanto na China quanto o novo governo do Trump, várias expectativas são criadas, mas a economia global continua ficando cada vez mais arrefecida. E agora com a guerra das tarifas, e aí que quebra mesmo, né? Com guerra de tarifas para cá e para lá, negociações acontecendo, você já tinha uma economia que não ia nada bem e isso cria uma série de problemas. E isso se reflete na taxa de juros. Dá uma olhada na taxa de juros da Suíça. Então a Suíça já tinha juros negativos que vinha desde 2015. E aí teve aquela subida, ou seja, depois da pandemia, agora tudo mudou, tudo vai ficar lindo, maravilhoso. E aí chegou ali no ponto máximo, né, de 1,6% a 1,7%, e agora vem em queda livre novamente, rumo a talvez novamente voltar ali para os padrões antes da pandemia. Mas aí vem a grande questão, por que alguém em sã consciência vai querer ter títulos da dívida pública suíças pagando negativo? Por que eu vou pagar para obter? É exatamente essa, acho que é um dos melhores argumentos para você entender o uso do colateral. Então, quando você tem títulos que são, inclusive, mais raros do que os treasuries americanos, né, os bonds americanos, ou também raros como os alemães, eles servem como calção, ou seja, o colateral que você usa para obtenção de crédito. Eu preciso ter um ativo denominado em alguma moeda que seja mais forte, onde eu possa caracterizar com um porto seguro e usar isso como colateral para obter crédito. Eu posto esse colateral, eu coloco ele em garantia, pago, né, vendo ele por um preço e recompro ele no dia seguinte, pagando ali um juro, ou seja, você pega empréstimos. Isso mostra claramente que são estresse de liquidez, de falta de capitalização
para você poder arcar com as dívidas já contraídas, inclusive em dólares. Então tudo isso é usar, claro que nesse exato momento é um foco muito mais forte para as economias locais, na moeda local, só que as dívidas em dólares elas não pararam, elas continuam, percebe? É uma coisa matemática, como se fosse uma gravidade. É essa a grande força, inclusive, da própria teoria do milkshake do dólar, que ela vai empurrando as coisas para baixo, vai empurrando aquela força do dólar, mas você precisa voltar a repatriar aquilo para arcar, porque se você não tem atividade econômica que consegue sustentar tudo isso, inclusive, a Suíça é extremamente dependente de exportações de produtos de luxo e todos eles foram afetados, relógios estão valendo cada vez menos, menor demanda, o mercado de luxo caiu bastante, você tem uma crise que aconteceu na Europa com a própria Louis Vuitton, né, as bolsas sendo fabricadas na China, etc., as ações despencaram, então tudo isso acaba criando uma série de problemas, inclusive não somente para a Europa, mas também para a economia suíça em específico. Então tudo isso vai mostrando que ela tem uma expectativa cada vez de menos crescimento, inclusive foi confirmado por um relatório ali do FMI recentemente, e eles estão se preparando. A busca por colateral, a busca por segurança, a busca por liquidez vem se mantendo cada vez mais forte. E isso cria um alerta, né? Um alerta do sistema euro-dólar, porque isso já aconteceu em situações passadas, né? Aconteceu em 2019, aconteceu em 2011, aconteceu em 2015. Então são apertos ali de liquidez, ajustes que precisam ser feitos, mas com certeza, quando você chega no nível onde todo mundo precisa desse colateral, aí você está disposto a não receber juros ou mesmo pagar, perder dinheiro, porque é mais importante a minha capacidade de obter crédito do que, de fato, ter algum tipo de retorno em cima desse título. Então é mais ou menos essa a dinâmica que eu gostaria que você entendesse na hora de fazer essa leitura. Então, realmente, são momentos que mostram ali, que sugerem cada vez mais que nós estejamos num movimento de recessão global, que infelizmente, é claro, é sentido bastante pelos Estados Unidos, mas muito mais ainda pelo resto do mundo.